Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Desde já, um feliz 2024 para todos vocês. Que esse ano possa ser um ano de realizações, de conquistas, que tudo de bom possa acontecer com todo mundo, com todos vocês, comigo, com toda a galera. Ah, esse vídeo, esse vídeo que eu trouxe para vocês é um vídeo dedicado ao estudo. Vocês que são iniciantes, vocês que estão numa faixa intermediária, vão gostar desse vídeo, porque eu sou muito fã do grande mestre Sup. Ele agora é o atual campeão brasileiro 2023, né? Voltou a ser o melhor jogador de xadrez, tanto através do campeonato, né, pelo título, como pelo rate. E antes disso, muito antes, eu já era fã, eu já acompanhava sua trajetória. E eu sou um pouco mais velho, né? Então eu utilizo um método bem tradicional de estudo. Eu gosto de ler livros, eu gosto de estudar partidas sem usar a máquina, né? E é claro, eu uso a máquina, mas eu não uso a máquina primeiro, ok? Eu trouxe para vocês aqui uma partida do Grande Mestre Sup, onde a gente vai analisar ela sem a máquina. Eu vou trazer para vocês uma visão diferente, uma visão minha, uma visão própria daquilo que eu entendo de xadrez, sobre conceitos básicos, sobre posicionamento das peças, o porquê de cada movimento, por que eu escolhi jogar com o peão, ou com o rei, ou com o cavalo, ou com o bispo, por que eu não troquei a peça, por que eu voltei a peça, em que momento eu devo simplificar a partida, em que momento eu devo evitar a simplificação, como jogar com as torres, como jogar com os bispos. Então, eu não vou aqui usar a engine, usar a máquina, né, o Stockfish, por exemplo, para poder explicar o movimento das peças, né, os lances do grande mestre Sup. Eu vou trazer para a gente uma partida do Campeonato Brasileiro, onde o grande mestre ele vence a partida, mas ela é tão simples, ela é tão didática que eu não faz parte da minha estratégia de estudos estudar com a máquina. Eu vou primeiro analisar a posição, eu analiso a partida, eu já estou numa fase que eu não preciso estar escrevendo todos os detalhes, eu consigo já memorizar algumas coisas, e depois eu posso colocar na máquina, né? Depois eu coloco na engine e vejo os melhores lances. Só que eu preciso antes treinar o meu raciocínio, treinar a minha visão sem a máquina. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas ideias, espero que vocês gostem, e é um vídeo dedicado a vocês, né, que estão nesse nível iniciante, nível básico, nível intermediário. Tá? Eu espero que vocês gostem. Eu, neste momento, estou estudando xadrez, tá? A minha ideia é evoluir um pouco mais. Tá? Eu quero crescer um pouco mais no xadrez. Então, já que eu estou estudando, por que não compartilhar com vocês aquilo que estou estudando? E a minha forma de estudar é sempre analisando partidas dos meus ídolos, né? De quem eu gosto, de quem eu sou fã. E atualmente, aqui no Brasil, eu sou fã do James Sup. É claro que tem outros que eu sou fã também. E eu vou colocar aqui outras partidas de outros grandes mestres. Mas no momento, vamos curtir essa partida da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Sup, tá? Do nosso grande mestre campeão brasileiro, número um do Brasil. Vamos começar. Olha eu aqui. Bom, começando a partida, o grande mestre Luiz Paulo Sup vai jogar agora contra Vinícius Barbosa dos Santos.
pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, sup de brancas, escolhe E4. E nosso adversário aqui, né, o Vinícius Barbosa, escolhe sair com a siciliana C5. Então, sup decide normalmente jogar com o cavalo F3 e o Vinícius, normalmente, desenvolvendo a abertura D6. Até aqui tudo normal, né? Bem teórico. A novidade de sup é sair um pouco da teoria. Normalmente aqui ele jogaria um D4, porém ele decidiu cavalo C3. Aqui é para a gente analisar o porquê. Porquê disso, né? Ele quer manter o controle central, né, da casa D5. Apenas isso. E também é possível, através dos lances, que a gente encontre a mesma posição, tá? Independente de ter jogado o D4 ou não. Vamos ver. Então, o Vinícius escolhe o cavalo C6 e sup vai para cima, né, para abrir esse centro. Como eu falei, por enquanto aqui, tudo teórico. Né? Vamos lá, vamos trocar as peças. Houve a troca dos peões, né? E agora o cavalo está em D4 e as pretas têm que decidir se captura ou não. Nesse momento, Vinícius escolhe desenvolver seu jogo, né? Tá correto, vamos desenvolver. E sup também, da mesma forma, vamos desenvolver. Jogou bispo em G5, atacando lá o cavalo. É normal, tá? É teórico. E as pretas, então, avançam um peão de E para E6, para assim desenvolver também o peão, liberando o bispo e liberando a dama. Só que o cavalo está cravado. Existe aqui uma pequena vantagem posicional para as brancas. Mas vamos lá, os conceitos básicos. A gente precisa desenvolver, né? Vamos desenvolver essas peças. Então, as brancas desenvolvem jogando com a dama. E aqui está muito claro que a tendência é que as brancas façam o roque longo, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, as pretas desenvolvem um bispo, agora já protegeu a dama, né? Já saiu da cravada. O cavalo agora pode se movimentar. As pretas podem fazer o roque curto. Por enquanto os dois lados estão ok, né? Tá bem equilibrado. E aí as brancas decidem fazer o roque longo, como nós previmos. E aqui eu chamo a atenção para a posição. Nesse momento as brancas têm um controle, né? Tem um domínio dessa coluna aqui, ó. Observem que eu tenho a dama e a torre dominando a coluna D. Então é muito perigoso para uma siciliana se você de pretas não tiver essa noção. Vamos continuar. Então as pretas jogam bispo lá em D7. Muito bem. O que fazer? O que você faria de brancas? Eu já dei uma dica, não foi? A dica da coluna. O que faremos? Faremos o quê? Vamos atacar. Vamos atacar este peãozinho aqui em D6. Isso é um tático, porque eu vou ter 3 peças atacando esse peão. E as pretas não tem como defender com 3 peças. Ou seja, as brancas aqui vão ganhar um peão. Vamos lá, vamos ver isso.
cavalo em B5. E agora nós temos o ataque do cavalo, o ataque da dama e o ataque da torre, ó, 3 peças. E as pretas para defender só tem uma peça. E agora o que fazer? Bom, o Vinícius decidiu defender com a dama. Vamos calcular quantas peças estão defendendo. O bispo defende, a dama defende. Então são 2 defesas contra 3 ataques. Vamos lá, né? Vamos atacar. Exatamente isso que o mestre Sup faz. Cavalo captura peão, dando o cheque. Bispo captura cavalo. Dama captura bispo. Dama captura a dama. E torre captura a dama lá em D6. Bom, qual é o saldo disso tudo? As brancas estão com um peão de vantagem. Nesse momento, eu paro para fazer uma análise da posição. Né? Observem aqui. As pretas não podem rocar curto. Porque se houver o roque curto, né? Se as pretas vierem para cá, esse bispo vai ficar desprotegido. E aí teremos um tático. Né? O bispo captura cavalinho F6 e a torre depois vai capturar lá o bispo em D7. Né? Então, as pretas já estão restringidas. Mas as pretas podem fazer o roque grande. Com isso, resolve o problema lá do bispo, né? E é o que acontece. Analisando a posição das brancas, a gente observa que nós temos peças ainda na mesma casinha. Não foi desenvolvida. Precisamos colocar algumas peças em jogo. E aí observem que nós temos o bispo para jogar e a torre para jogar. Tá? Então, analisando a posição, vamos colocar elas em jogo. É o que o mestre Sup faz. Bom, a partir de agora, as pretas precisam tomar uma decisão. Se jogam para atacar ou se jogam para se defender. E elas escolhem atacar o bispo, né? E a partir daí começar aos poucos a melhorar sua posição. O que fazer de brancas? A mesma coisa. Tá? A troca do bispo pelo cavalo seria ruim. Então vamos manter nossas peças. O objetivo aqui, já que nós estamos com um peão de vantagem, é ganhar outro peão e levar para um final de jogo. Vamos levar o peão até lá na última casinha, coroar o peão, né, e transformá-lo numa dama. Então o objetivo do grande mestre não é trocar peça, não é simplificar agora. O objetivo é ganhar mais um peão. Portanto, vamos posicionar melhor o bispo, restringindo o movimento das peças pretas. Observe que o cavalo está um pouco restringido, né? Das pretas. Mas o que é que o Vinícius Barbosa escolhe fazer? Ele tira o cavalo, voltando o cavalo, atacando a torre. Bom, esse lance eu não gosto muito. Por que eu não gosto? Nesse momento, as torres estão conectadas. Isso é uma vantagem para as pretas. Então, quando ele volta o cavalo, ele quebra essa conexão. Vamos lá. O objetivo agora, então, é tirar essa torre para poder depois as brancas dobrarem as torres. Assim, ó.
torre volta para a casa D2, deixando espaço para que haja a dobra de torres no futuro. Conceitos básicos, minha gente. Tá bem fácil. Vamos lá. As pretas escolhem mover novamente com o cavalo, procurando uma casa melhor para o cavalo. Mas observem, esse cavalo não tem muito para onde ir. Esse cavalo não pode ir para essa casa e nem pode ir para essa outra casa. Que situação, né, do cavalo? Então, vamos nos desenvolver, dobrar as torres. É isso que o grande mestre Sup faz. Muito bem. Bom, e agora? Agora que as pretas estão num dilema. O que fazer? Bom, eu jogaria com a torre de H, vou trazer a torre para cá. Vamos posicionar melhor minhas peças pretas para me defender. Mas Vinícius Barbosa decide mexer com a estrutura de peões da ala do rei. E isso é um problema. Aí você pergunta, por que é um problema? Porque agora as brancas têm um alvo. Olha o ataque aqui do bispo nesta diagonal. Portanto, a partir de agora, as brancas têm um alvo com este bispo. E aí você pergunta, não, mas eu não vou sacrificar, né? Não vou trocar um bispo por um peão, né? Não vale a pena. Mas o objetivo aqui não é o sacrifício, não é esse. Veja o pensamento. Se o bispo já está atacando lá o peão, vamos levar mais peças para o ataque. Conceitos básicos. Nunca atacar sozinho. Vamos levar mais peças para o ataque. E a ideia realmente é avançar o peão de A, peão de B, usar o cavalo, e aí vai ser uma festa. Vamos ver se vai dar certo esse plano. Sup, agora, o grande mestre Sup tem um plano. Só que ele decide, surpreendentemente, não avançar o peão de A. Por que ele jogou o peão de F3? Porque o grande mestre Sup, ele quer melhorar a posição das suas peças, dos seus peões. Antes de começar o ataque, ele quer defender bem essa estrutura de peões, para que no futuro, após esse momento de defesa, aí sim a gente pode atacar. Vamos continuar. As pretas, então, voltam com o bispo. E aí, de novo, acontece a ruptura, né? A conexão aqui entre as torres. Cadê as torres? Cadê? Cadê essa torre que não está jogando? Que situação, né? Então, as pretas estão falhando no desenvolvimento de suas peças. Bom, o que fazer aqui? O mestre Sup já entendeu que precisa melhorar também sua posição para o ataque lá dos peões. Então ele vai fazer aqui alguns lances que são muito bons. Ele vai usar o cavalo para que o cavalo possa participar do ataque. Observem o movimento do cavalo. Então, as pretas decidem jogar com o peão de F, abrindo a diagonal do bispo, né? Agora temos aqui essa diagonal, mas não vai dar tempo para as pretas se organizarem. Olha o cavalo do Sup chegando, e agora as pretas jogam um bispo em F6, e aqui já fica um pouco mais clara a ideia. As pretas querem avançar aqui este peão para poder o bispo ganhar aqui esta diagonal. Bom, mas não vai dar tempo. Ou seja, em 3 lances, o grande mestre Sup mexeu com o seu cavalo. E o seu cavalo agora está muito bem posicionado.
eu tenho o ataque com os bispos, com o bispo preto, e tenho o cavalo atacando também o peão. Duas peças atacando. Isso é bom, mas pode ser melhor se a gente avançar aqui o peão de A e o peão de B. Será que isso vai acontecer? Olha o pensamento agora. As pretas voltam com o cavalo. Eu acho que agora as pretas querem melhorar um pouco a sua posição. Mas, de novo, olha a quebra aqui da ligação com a torre. A torre está sozinha, né? Essa torre aqui, em D8, está sozinha. Só tem o rei e o cavalo para defender. E com isso, as pretas vão perder tempo para se desenvolver. Eu acho que agora é a oportunidade perfeita para uma troca de torres. E é isso que vai acontecer. Então o mestre Sup vai lá, troca as torres, o cavalo captura, né? E aí, olha a situação, olha a estrutura agora. Nós temos aqui, para as pretas, 3 peças lá na última linha de defesa, e um bispo que está preso, que não tá atacando nada. Né? E agora? Está muito fácil o jogo, então, para as brancas, né? Então, vamos jogar. Agora avança, então, o peão de A. Tranquilo. O grande mestre Sup não teve dificuldades. Então, ele conseguiu agora ter as peças aonde ele queria e está avançando o peão de A. Como defender? Bom, aqui o cavalo foi para casa C6, né? E a gente pensa o quê? Vamos atacar? Não dá para atacar. Observe que o cavalo aqui em C6, ele já restringe essa casa. Então a gente não pode avançar o peão para B4. Aí o que fazer? Vamos reforçar a casa aqui em C3 para que depois a gente possa avançar o peão de B. Então vamos lá. Sup, então, decide fazer o B3. Eu, rapidamente aqui, eu mexendo, já fiz aqui o lance das pretas para E5. E agora, analisa a posição, tá? O bispo já está dominando a diagonal e atacando o cavalo. Sim, mas o cavalo está defendido. Então tudo bem, né? Tudo bem. Vamos continuar nosso ataque. Tchan! Olha aí o mestre Sup faz o peão, né, para B4. E fica claro então qual é o objetivo dele. Vamos atacar essa estrutura de peões na ala do rei. E aí, o que é que as pretas fazem? Trocam as peças, que eu não achei legal, porque as pretas se desfazem de uma peça importante para um final de jogo. O bispo ele é muito importante para impedir que o peão chegue lá na última casinha e se transforme em uma dama. No final do jogo, eu gosto de ter um bispo lá. Tá? Então aqui eu acredito que Vinícius não tomou a decisão certa nessa troca. Ele vai lá, troca as peças e as brancas têm um domínio total. Olha o domínio do bispo branco, olha só o ataque do bispo preto, olha só o domínio da coluna da torre. Nossa! Olha os conceitos aí, gente. Você não precisa calcular, tá tudo muito fácil. Então, o que é que as pretas devem fazer? Acredito eu que agora remexer com o cavalo para poder trazer a torre, né? Mas não. As pretas trazem o rei.
Observem de novo, essa torre não está jogando. Cadê ela? Né? Pensem muito nisso, quando estiverem jogando. Desenvolvam todas as peças. Primeiro, para depois atacar. E as brancas, então, começam a se desenvolver melhor. Qual é a peça das brancas que ainda não entrou no jogo, assim, não conseguiu se desenvolver? Qual é? Então, nesse momento, com o rei preto sobe, e é um final, então o rei branco tem que subir também. É muito importante lembrar, como conceito básico, que o rei ele joga muito melhor no centro do tabuleiro. E aí o mestre Sup avança o rei, com a ideia de colocá-lo lá em cima, lá no meio do tabuleiro. Vamos continuar. Olha o cavalo chegando, né, das pretas, ameaçando então o bispo. E a ideia aqui é tirar o bispo. Mas vamos lá. Eu vou tirar o bispo para onde? Aí você pergunta, esse bispo vai ficar forte em qual diagonal? Eu tenho esta diagonal, e aí? Ou esta outra diagonal. E aí? O que você faria? Olha o conceito do ataque. Se eu tenho um bispo atacando, se eu tenho aqui, só um instante, volta tudo. Eita, saiu, foi tudo. Vamos voltar aqui a posição. Calminha, falha técnica. Estamos chegando lá. Pronto. Se eu tenho um bispo atacando esta diagonal aqui, com esses dois peões pretos, eu acho que esse bispo branco vai ficar melhor também atacando essa outra diagonal aqui em paralelo ao outro bispo. Veja, dois bispos atacando a diagonal em paralelo. Show, né? Top. Vamos deixar assim? Então, o mestre Sup escolhe colocar o bispo em E2. E o ataque está formado. O que fazer? Acredito que as pretas devem agora desenvolver a torre. Oh, finalmente! A torre entrou em jogo. E é necessário agora melhorar a posição também de suas peças. Né? Então vamos lá. Brancas começam a atacar. E agora o cálculo, tá? Vamos calcular o que fazer. As pretas podem capturar aqui o peão, mas aí observe que vai abrir para a diagonal do bispo. Tá? Então acredito eu que as pretas não vão capturar. As pretas então colocam a torre na coluna A para defender então este peãozinho aqui, porque assim ele pode agora capturar os peões em A5. Bom, o que fazer então de brancas? Eu vou pegar logo o peão, houve a troca, e neste momento as brancas jogam e eu peço que vocês analisem. Parem tudo e analisem. Tem um tático aí. Mas aquela torre preta, ela é muito forte, ela pode vir e me dar cheque. Mas não tem problema. O rei pode sair. Não se preocupa com isso. Se preocupa no tático. O que fazer? Analise as peças que estão atacando. Olha o bispo atacando o peão. Olha a torre atacando o cavalo. O que acontece aí? Se a gente primeiro faz o ataque com o bispo, o rei captura o bispo, mas deixa o cavalo desprotegido. Vamos fazer?
Então o mestre Sup faz o tático, capturando o peão, e o rei vai lá, captura o bispo em B6. E agora a torre captura o cavalo. Nesta posição, as pretas têm problemas. Observem que as brancas possuem 2 peões de vantagem e os 2 peões estão conectados. É necessário que fiquem conectados. Tá? E o outro lado, observem que os peões estão um na frente do outro, não tem como passar. Então é um lado que está empatado, equilibrado. Então, a partida será decidida neste lado aqui que tem os 2 peões passados e conectados. Agora é só se organizar. As pretas decidem dar cheque. Tem que ter muito cuidado com o bispo, né? Então o rei vai lá defender o bispo. As pretas então decidem atacar a torre. E aí tem que tomar cuidado também com essa torre, tá? Mas eu pergunto para vocês, o que fazer agora? As brancas têm 2 peões de vantagem. O que fazer? O que você faria? Olha, um peão de vantagem já é bastante vantagem. É possível vencer a partida com um peão apenas. Mas aqui são 2 peões de vantagem. Então vamos trocar. Agora vamos trocar tudo. Vamos simplificar. Ok? Era o que eu faria. Então o mestre Sup volta com a torre para tentar simplificar tudo. E as pretas não podem. Agora é o oposto. As pretas não podem simplificar. Ataca lá o peão, a torre, ó. Então vamos defender esse peão. Sobe rei. E de novo, cheque. E de novo, tem que proteger o peão, tem que proteger a torre. Qual é a melhor casa para o rei? É subindo. Não pode descer, porque se descer vai empatar a partida, né? Por lances repetidos, 3 lances repetidos, empata, não pode. Sobe rei. Agora não tem mais cheque. E se as pretas decidirem trocar as torres, acabou a partida. Não pode trocar. Portanto, volta lá a torre, atacando o peão. E agora é necessário melhorar esse rei, né? Esse rei está muito ruim. Ele está impedindo, esse rei está impedindo a torre e o bispo. Então vamos tirar ele daí. Sup coloca ele na casa C4. A torre agora volta a jogar. E as pretas então voltam com o cavalo. Esse cavalinho é danado, viu? Se você errar e não prestar atenção nesse cavalinho preto, pode levar um tático. Presta bem atenção. O que fazer aqui? Se o objetivo das brancas é trocar peça, como trocar de forma mais eficaz? Eu vou botar a torre numa casa que a gente possa trocar essa torre obrigatoriamente. Como assim? Então, se a gente faz esse tipo de manobra com a torre preta não tem para onde sair. Vai ter que aceitar a troca. Bora fazer. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Então, o mestre Sup coloca a torre lá em D5, com o objetivo de colocar a torre em A5 para trocar e simplificar o jogo. E o cavalinho preto começa a aparecer ameaçando um tático. Olha, gente, que ideia! Já pensou? Se dá tempo desse cavalo chegar em B6, é um chequezinho pegando torre. Mas não dá tempo. O mestre Sup vai lá, coloca a torre na casa A5 e finalmente acontece a troca. Ah, tem o tempo do cheque. Mas vamos lá, né? Vamos aproximar o rei. E nesse momento, eu já estou dando um spoiler. Houve a troca. Mas eu quero que você pense. Vale a pena capturar este peão? O que é que você acha? Se a torre captura este peão, o que acontece?
o cavalinho preto vai cair. Assim, ó. Se a torre captura o peão, a outra torre dá cheque e o rei não tem para onde sair. Digamos que o rei venha para essa casa em D e aí o rei branco captura o cavalo. Viram? Vamos voltar. Portanto, a decisão acertada é a troca das torres. E aqui, pronto. Outra dúvida. Com qual peça você capturaria essa torre? Você capturaria com o rei ou com o peão? Pensem. Ah, pronto. Vou falar para vocês o conceito básico novamente. É muito importante que os peões estejam conectados. Então, no final do jogo, os peões conectados, passados e conectados, são muito fortes. Então, vamos deixar eles assim, né? Vamos capturar com o rei. É isso que o mestre faz. E aí a partida continua. O rei, o cavalo sai, né? Vamos colocar o cavalo numa casa melhor, mas olha a posição, gente. Olha isso aqui. As pretas já podem abandonar. Não tem como vencer esses dois peões conectados e passados com o apoio do rei e com o apoio do bispo. Né? Então aqui é só administrar a partida e acabou. Tá? Não tem mais jeito, as pretas abandonam. Foi isso que aconteceu. Gostaram da partida? Foi um pouco longa, tivemos erros técnicos, mas a ideia era mostrar exatamente a minha visão de conceitos básicos e como proceder em determinados lances. Aqui eu, ao analisar essa partida, eu aprendi, novamente eu reforcei a ideia de conceitos básicos, de desenvolvimento das peças, tá? Reforcei a minha visão de cálculo também. Então eu aprendi muito com o grande mestre Sup nesta partida. Tá? Eu acredito que vocês também tenham gostado e também tenham aprendido. Valeu e até a próxima. Fui!